Luffy versus Kizaru não poderia estar mais brilhante, literalmente. Em Sabaody, Luffy teve que olhar impotente ver Robin falhar em salvar Zoro, que ficou a frações de segundo de perder sua vida, pisoteado pelo Almirante da Luz. Até claro, a chegada dele, Rayleigh, que pôde salvar a vida de Zoro no último instante. Agora as coisas mudaram. Luffy conseguiu chegar a tempo de salvar Vegapunk, ele mesmo, sozinho, com seu desenvolvimento absurdo dos últimos 2 anos. Não estamos mais falando de um novato cheio de potencial. Luffy do chapéu de palha agora é uma realidade. Um Yonkou que pode bater de frente com o Almirante e fazer até mais. Tendo seu próprio Rayleigh, Zoro, lutando contra um dos mais fortes agentes do governo mundial, o usuário da Akuma no Mi despertada do leopardo, Rob Lute, que o nome, ironicamente, significa aquele que rouba a luz. E dessa vez, o Zorão está mostrando o que é ser o número 2 da tripulação do Rei dos Piratas. Como ele pôde ver Rayleigh em ação ao vivo, mesmo que em uma idade mais avançada, certamente Zoro tem uma noção maior do que a função pede do que muitos por aí. Tanto que ele não fica para trás. Haki do Rei em suas espadas, Zoro faz jus à memória de Oden ao empunhar Ema com tamanho poder. Afinal, a lâmina tem intimidade com a vontade do conquistador. E Sanji, por enquanto, tá sem luta, mas talvez o Oda equilibre isso, colocando o cozinheiro frente a frente com Sanjay Garcia Saturno, que levantou de sua cadeira e disse: Fine. I'll do it myself. E será que Bonnie tem a idade que achávamos? Ou ela é mais nova ainda? Esse é o despertar da Pica-Pica no Mi que esperávamos ou apenas uma técnica normal? Bom, vem que eu vou te responder agora. Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Derek. Hoje um review insano do capítulo 1093 de One Piece. Kizaru possivelmente mostrando as habilidades da fruta despertada, o plano de Vegapunk que mudou e o que significa isso pro enredo. E pior, Jay Garcia Saturno com 2 poderes poderosos, né? Uma transformação que não sabemos o que é ainda e o poder de chamar o break, porque próxima semana não vai ter. Ai, tô meio dando. Então já dá o slap no like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Alanzito, chama a vinheta e let's motherfucking go. Os pedidos da história de capa continuam com os Tarsos, mas assim, com todo respeito aos Tarsos, nem se fossem Tarsos eu ia ter interesse, porque é Luffy vs Kizaru. O Luffy Birutão, eu fico muito hypado com essa forma, ainda mais depois dos episódios recentes animados, com cada animação melhor que a outra. Luffy Nika lutando contra Kizaru. Hype desse momento. O Luffy, né? Nosso queridíssimo Luffy do Chapéu de Palha contra o Kizaru. Cara, num mano a mano honesto. Luffy despertado. Poder de Nika, Deus do Sol. Kizaru com Vegapunk, com Jay Garcia Saturno no cangote dele, com Akainu pedindo favor. Tudo se mixando para um combate brabo, porque ignorando todos esses fatores externos que já deixam luta hype. Irmão, é Luffy vs Kizaru. É uma situação que você ficava, tipo, em live, comentando com um amigo no WhatsApp, pô, será que ganharia? Não, mas o Kizaru é muito rápido, não, mas o Luffy tá... Tudo mudou, porque Nika, Deus do Sol, virou o nível de poder de cabeça para baixo. Mas Luffy vs Kizaru tá se mostrando uma luta bem consistente, com um ritmo alucinante, mas que tá dizendo muita coisa sobre o poder de cada um nessa fase inicial. O nosso protagonista já começa simplesmente no gira, gira, gira e vral, isolando o Kizaru. E assim, esse golpe tem 2 lados. O primeiro é que a gente tem que comentar, é surrealmente longa a distância que ele arremessa ao Almirante. É algo que chega até a ser cômico. Tipo a equipe Rocket decolando de novo. Inclusive, previsão, hein? Daqui a um ano e pouquinho, quando a Toei Animation animar, né? Se continuar nesse ritmo de agora, se não tiver nenhum filler, me diz, será que eles vão fazer o Luffy lá despertado, Nika, Deus do Sol, isolar o Kizaru e, tipo, ele virar uma estrelinha lá no horizonte? Cara, eu enxergo demais isso acontecendo. E aí, por um breve momento, a gente tem um descanso com o Luffy lá na sua clássica pose relaxada de Gear 50, mas na sala de controle a discussão de fato está intensa. O Vegapunk decide para Fabiri, o Phase, que é onde a população de Egghead vive, mais abaixo, junto com o Sanji e com Atlas, que é o satélite da Ira.
A ideia é salvar a Bonnie, que foi isolada pelo Kizaru, e também recuperar o controle dos pacifistas com um chip de autoridade. No último capítulo 1092, o Almirante conseguiu derrotar o Sentomaru e retomar o controle, mas agora, com o Vegapunk, é possível passar a ordem por cima, já que a hierarquia dele é superior. Quando o Kizaru derrota o Sentomaru, porque ele tem um chip de autoridade que é abaixo, ele tem que falar: Sentomaru está desmaiado, então essa é a minha ordem. Mas acredito que quando a ordem vem de cima, ou seja, Gorosei, Vegapunk, Sentomaru para baixo do chip de autoridade, que por exemplo poderia estar na mão do Rob Lute, aí você não precisa desmaiar o cara que deu a ordem anterior, nem provar que ele tá fora de ação ou fora de combate. Pode simplesmente dar ordem, que é o que a gente vê o Atlas fazer lá no final do capítulo, confirmando essa nossa ideia. E aí, pela primeira vez, o Vegapunk menciona o Vegatank, né? O Vegatankate, depois a gente vê que tem um 8 ali. Falantes da língua inglesa adoram fazer trocadilho com 8, né? Quer ver um exemplo? Lembra do XLR8 do Ben 10, aquele alien? Então, ele era super rápido, né? Se você pegar e falar o nome dele em inglês, fica Accelerate, que é acelerar, porque o 8 vira 8, e aí XLR, Accelerate. Ben 10 gênio. E o Vegapunk fazendo o Vegatank não fica pra trás, né? O homem que tem a Nomi não peida pra uma bela de uma trocadilha. Porque eu troquei o artigo, não sei. Cadê o banheiro dos não binários? E é nesse momento que o Vegapunk se refere a Bonnie usando um termo que geralmente é resguardado a crianças. Assim, pode ser só porque ele conheceu a Bonnie quando ela era bem novinha, mas já tem gente especulando que a Bonnie pode mentir a idade dela e ser muito mais nova. Tá, mas como é que a gente sabe a idade da Bonnie? Porque no Vivre Card, que é o material extra canon do mangá, o Oda colocou lá que ela tinha 24 anos. Só que esses 24 anos podem ser diferentes da realidade, ela pode estar escondendo tanto pra cima quanto pra baixo. No entanto, sabendo que ela é filha do Kuma, sabendo a conexão dela com o Vegapunk, com o Kuma no passado, com até o próprio Sentomaru, pelo que a gente parece ter visto no resto do capítulo, a informação de que ela tem 24 anos de idade bate muito bem, até com a própria idade do Kuma, enfim. Então eu não tô botando muita fé de que ela é de fato uma criancinha fingindo ser uma adulta. Acho que deixa pra outros animes isso, né? E pelo que eu entendi, eles vão todos se juntar na parte de trás da ilha e zarpar de lá, usando o Franky Shogun e o Coup the Burst pra escapar, enquanto o Luffy tanca o Kizaru. Eu acho que essa é a versão mais simples do plano, eles têm que partir agora da Fabrial Phase. A Nami, o Sop e o Edson ficam nesse momento pra trás, enquanto o Vegapunk parte. E a gente vê eles se comunicando com o Franky e a Lilith, que não conseguem mais usar o Vega Force pra carregar o Sunny, mas aparentemente vão usar o Franky Shogun. Inclusive, eu tô muito curioso pra como isso vai acontecer, porque o Franky Shogun tem oficialmente 13 metros de altura, e o Sunny tem 36 metros de comprimento e 56 metros de altura. Então, assim, como é que o Franky vai fazer isso? Carregando? Será que ele tem essa força toda? Ou será que ele vai ter que arrastar o Sunny de alguma maneira, usar alguma propulsão diferente que a Lilith inventou, que o Franky inventou junto com a Lilith? Não sei, talvez até um jogo de imãs, mas eu sei que essa ideia de ter que arrastar um navio por terra firme pra escapar me lembrou uma referência histórica muito interessante. Constantinopla, né, que hoje em dia é Istambul, foi durante séculos a capital do Império Bizantino e uma das maiores fortalezas de toda a Eurásia. Até que em 1453, finalmente, o sultão Mohammed II conseguiu derrubar os muros de Constantinopla e tomar a cidade para si. Mas eis que a questão está sobre como ele fez isso. Uma das defesas marítimas de Constantinopla era uma corrente que impedia navios inimigos de atravessarem para seus portos, e assim chegar na parte vulnerável da Baía de Constantinopla. No entanto, de maneira bem criativa, Mehmed teve uma ideia. Tinha tipo uma península entre o lugar onde a corrente travava a entrada e a boca do porto onde estavam os navios e a entrada. Então ele pegou toda a sua frota e, sorrateiramente durante a madrugada, moveu os navios otomanos pela floresta, conseguindo enganar os bizantinos e a guarda genovesa que estava sendo paga para defender a cidade. Então, moral da história, não é exatamente um ataque anfíbio medieval com navios atravessando florestas durante a madrugada, mas é um robozão carregando um navio para escapar de uma situação em que seus inimigos não fazem ideia de que esse é o seu movimento. No entanto, Kizaru tá de olho. Jinbe também marca o ponto de encontro e vamos ao Fabrial Phase, onde os marinheiros de bem estão sendo transformados em crianças e idosos pelo incrível poder da Bonnie. A gente vê que ela tá cansada, parece que ela tomou dano, a gente vê marcas de sangue, a gente vê que ela tá cheia daquela sujeirinha clássica que o Oda bota pra mostrar que os personagens estiveram em combate. E a gente viu, né, que ela explodiu como se fosse o... Como é que era? Caos? Ela explodiu como se fosse o caos do Dragon Ball, né? E, bom,
ela caiu, mas no que ela caiu, um momento tocante aconteceu. Enquanto caía dos céus explodidas pelo chute carinhoso do Kizaru, Sentomaru, mesmo depois de ter sido solado, ainda se mantém de pé e delicadamente apara sua queda antes de perder completamente a consciência. Um verdadeiro descendente de Wano, representou o país legal. Eu comentei no capítulo 1091 como Sentomaru é uma referência à lenda do Kintaro, ou Menino de Ouro, uma criança que é criada nas montanhas e tem uma força sobre-humana, uma lenda mitológica do Japão. Bom, o Oda não fez pouco dessa lenda. E mesmo enfrentando o Almirante, ele ainda demonstrou uma força sobre-humana em conseguir ajudar a Bonnie. E a gente não pode esquecer que ele tomou aquele dano absurdo do Rob Lute despertado, que vai aparecer agora, né? Agora, esse momento é importante porque não dá pra imaginar a Bonnie deixando o Sentomaru pra trás depois dessa. Então eu acredito que é mais um que os Chapéus de Palha vão ter que dar um jeito de salvar. E daí a gente vai pra hypadíssima luta entre Rob Fraude, Lute e Roronoa Zoro. E já tem polêmica, eis que temos uma polêmica. Zoro, no seu maior estilo trash talk, já começa a defender os golpes do Leopardo, que tá despertado, que tá dando a vida, e aí já fala, pô, irmão, com esse nível aí não vai dar nem pra dar bom dia pro nosso capitão, né? Que porra é essa? E aí o Rob Lute fala, vai valer a pena matar o número 2 da tripulação de um Yonkou. Olha só o Zorão, rapaz. Não é a primeira vez que um personagem de fora do bando se refere ao Zoro como número 2. Imediato, vice-capitão ou algo do gênero. Inclusive, essa treta toda, que você não sabe que foi uma treta durante muitos anos no comunidade de One Piece e até hoje tem resquícios, ela não é de agora. Essa treta toda começou com uma tradução de uma fala do Uruji em Sabaori, onde ele chama o nosso caçador de piratas de vice-capitão dos Chapéus de Palha, em uma tradução que se popularizou na época. Depois eu acho que até corrigiram, mas era aquela coisa que ninguém sabia exatamente o que o termo significava, nem os tradutores experientes concordavam. Isso acabou se acoplando a uma discussão que já era antiga na comunidade, que é, Zoro é imediato, existe imediato dos Chapéus de Palha, não tem, acho que tem, é a Nami, acho que tem, é o Zoro, acho que tem, e é o Sop, enfim. Cada pessoa tinha uma opinião, e isso se aglutinou ao fato de que aquela fala do Uruji não tinha um termo claro, não dava pra saber se era número 2, imediato, vice-capitão, e isso gerou muita treta na época, mas eu diria que hoje em dia as coisas estão bem diferentes. Bem, no live action, mais de uma vez se referem ao Zoro como imediato ou número 2. E como eu reportei extensivamente aqui nesse canal, o dedo do Oda foi sentido por todos do live action. Ele estava participando de tudo, até o storyboard ele fazia direto para se comunicar com a produção. Eu acredito que essa parte do roteiro provavelmente deve ter tido sim a supervisão, ou pelo menos um questionamento em relação ao Oda, porque perguntam ele mais de uma vez. E agora, vendo isso ser explícito no mangá, tudo bem que vindo do Rob Lute, mas alguém falando sobre ele ser o número 2, deixa a situação bem mais clara. Só que, pro fã mais atento de One Piece, já sabia desde sempre que o Zoro é o número 2 do bando. O paralelo dele é com o Silvers Rayleigh, o rei das trevas do bando de Gol de Roja. E a gente tem que falar, é muito hype ver as lâminas com fogo verde, que indica aí ou um uso de haki do armamento muito absurdo, ou o que eu acredito pessoalmente ser o Zoro usando conscientemente o haki do rei imbuído nas espadas, como ele fez cortando Kaido no topo da caveira e depois em seu duelo contra o King. Mas daí vamos para o grande highlight do capítulo, que é a luta Luffy versus Kizaru. Os detalhes dessa luta são fascinantes, porque não é um combate que só o Luffy modo Nika tá propondo criatividade e o oponente tá reagindo de maneira divertida. Na verdade, o Oda faz uma inversão nessa luta, brincando completamente com a expectativa que foi construída pelo confronto Kaido versus Luffy. Como tá tudo bem fresco na memória, a gente acabou de ver no anime e vale muito a pena ver o 1044 ao 1049 do mangá, essa luta histórica Kaido versus Luffy. Durante todo o combate a gente vê o Luffy fazendo birutice, fazendo maluquice e o Kaido todo sério, contrastando muito com isso, falando, cara, o que tá acontecendo? Então, o Kaido se surpreende, o Kaido tenta ficar sério, não consegue, o Kaido entra em choque, é sempre o Luffy propondo uma nova ideia criativa, seja os oclinhos, seja jogar de volta, seja quicar no chão, seja o que for. Mas dessa vez a gente tem uma coisa diferente. O Kizaru tem os ataques mais criativos, mais engenhosos e mais diferentes, e o Luffy acaba, mesmo no modo Nika, ficando pra trás e ficando em choque e surpreso várias vezes, que a gente vê pelos olhinhos dele pulando da cara, que acontece, eu acho que 3 vezes nesse capítulo, em uma sequência breve de luta, pra ver como o Kizaru é genial e criativo com os seus poderes. Bom, vamos destrinchar quadro a quadro. Isso começa com ele lá longe sendo arremessado, vendo a água chegar perto e casualmente falar, vou me molhar, hein? Virando e usando a técnica
técnica Yamata no Sakane para projetar raios de luz em direção ao Luffy, que na velocidade da luz aparecem perante o Yonkou, já se transformando em vários Kizarus. Gente, desculpa o trocadilho, mas é brilhante. É completamente brilhante. O Luffy até consegue prever com o Haki da Observação, mesmo com a velocidade surreal da ação, mas não tem como não ser surpreendido por vários Kizarus se materializando e já puxando a clássica espada de luz. Ó, vai ter referência a TIE Fighter, agora é sabre de luz. É o Star Wars, Oda, tá vendo a Sokka? Isso é legal porque, desde o início do mangá, o Luffy sempre foi vulnerável a golpes cortantes. Desde o Bug, ele tem problemas com adagas, facas e espadas no geral. E nesse embate com o Kizaru, no mais alto nível de poder, um almirante contra o Yonkou, essa máxima se repete. Inclusive, se em Naruto é o Kagebushin no Jutsu, né? O Jutsu do clone das sombras, em One Piece certamente é o Jutsu dos clones da luz, porque o Kizaru tem vários clones extremamente luminosos e aesthetic. Inclusive, gente, eu sei que todo youtuber na internet de One Piece fez essa piada, e eu não me arrependo. Por mais que eu esteja acessando o cérebro deles, Evandro, Bruno, Tassiano, entre tantos outros, e eles também fizeram essa piada, eu não ligo, porque aqui no meu quarto, sozinho, eu sou honrado. E eu fiz a piada primeiro. No meu headcanon, eu inventei essa porra. Vamos acompanhar o quadro a quadro dessa luta. O Luffy entra no modo papaléguas, né, ligeirinho, perseguido de perto por essa sequência de imagens refletidas que são o Kizaru. Mas aí, Luffy, gênio, toma um trajeto que, seguindo ele diretamente, eventualmente as reflexões se alinham, tornando possível ele fazer o Gomu Gomu no Dawn Stomp, ou a pesada da liberdade. Inclusive, eu acho que o Oda fez questão de colocar o haki do armamento nos pés e na chinela para dar ênfase no golpe hakizado. Mas lembra que eu falei que quem estava propondo e surpreendendo era o Kizaru? Pois é, ele estava enganando o Luffy esse tempo todo e ele vai para a central de comunicações tentar caçar o Vegapunk e já matar ele na hora. O que deixa o Luffy doidinho, né? O olho pula a cara de novo e aí quando ele chega, o Kizaru já tá com a mão no Sop, neutralizando ele completamente e deixando Nami e Brook em choque. Eles não têm o que fazer, são obrigados a reviver o terror da impotência que viveram lá em Sabaody. Mas bem em cima da hora, quebrando o vidro da Labo Phase, aparece o Vegatank, que, em primeiro momento, eu achei que era uma TIE Fighter do Star Wars, né? Aquela nave do Império. Inclusive, por mais que as TIE Fighters fossem espaçonaves em sua grande maioria, existe sim uma versão terrestre que é a TIE Crawler, um trocadilho com se rastejar. É legal ter essa versão terrestre que lembra mais o tanque e lembra um pouco sim o Vegatank, tipo o Landmaster do Star Fox 64. Tá bom, chega de referência a espaçonave tanque. Vamos pra One Piece. É legal ver o Vegapunk dirigindo com os óculos determinado e, cara, a cena tá completamente cartoon, muito engraçada, Tom e Jerry com o tomzinho perfeito. Kizaru aponta o laser pra explodir completamente o Vegapunk e a nave. E olha só, o Luffy tá sabendo, ele sabe do meta. Explodir One Piece, no good, no bueno. Pedro que diga e a Shura Doji que diga também. Explodir tá matando e tá um perigo. Então, galera, não explodam em One Piece. O Luffy sabe disso, por isso que ele toma a ação na hora. E, cara, que ação biruta e sensacional. O Luffy simplesmente absorve os raios pelo nariz e vira uma espécie de luminária natural, jogando os raios por toda a Egghead em um clarão absurdo na junção entre a luz e o sol. Tem uma simbologia poética muito clara no Luffy iluminando tudo por onde ele vai. Sim, ele tem a fruta, Zoan, mitológica, modelo, Nika, deus do sol. Mas antes de sabermos disso tudo, o Luffy já não iluminava todo lugar que ele ia, com seu sorriso, bom humor, simplicidade e senso inato do que é certo e honestidade. O Luffy é luz. Essa representação super extrapolada com o almirante que tem a logia da luz, fazendo o Luffy de globo de luz, é genial justamente pela sutileza que o Luffy apresenta essas qualidades no resto do enredo. Por não ser nada forçada essa expressão de que o Luffy traz luz para onde ele vai, ele virar literalmente uma pinhata de luz, né, um globo de luz maluco, é uma representação muito boa do que ele é para a história, porque é tão óbvio, tão exagerado, tão absurdo, tão maluco que fica bom. O Vegatank começa a descer da Labo Phase com o Edson ainda nos comandos para tornar possível que a Ordem de Atlas chegue aos ouvidos dos pacifistas, o que aparentemente é um sucesso. Isso vai dar uma ajuda absurda para o Chapéu de Palha escapar. Agora, a gente tem que comentar uma coisa que pode ser um tanto polêmica. Já levantaram opiniões sobre possivelmente Catarina Devon estar se passando por Franky. Isso não faz muito sentido. Mas é uma possibilidade, como tantas no mundo. Vamos explicar por quê.
No momento que o Vegapunk escapa do Lab Phase com o Vegatank, você vê que o Sanji tá ali acoplado, se segurando pela própria vida dele. Mas aí quando o Luffy entra em ação para proteger o Vegatank dos raios do Kizaru, quando você olha, ué, é o Frank lá. Só que eis que é a diferença. O Frank fala, eu tô indo também. E aí é dada a ordem pra Lilith e pro Frank usarem o Frank Shogun pra carregarem o Sunny até o ponto de escape. Qual é a dúvida aí? Será que o Oda errou? Ou será que realmente o Frank falar, não, eu tô indo também, é um indicativo suficiente para mostrar, não, olha, na verdade é o Frank mesmo e o Sanji, com a sua habilidade superior, conseguiu entrar no Vegatank nesse momento intermediário. Bom, não tem só essa questão que é um tanto interessante. Outra questão interessante é que depois Atlas consegue de fato, né, dar a ordem e obter o controle de todos os pacifistas e ainda ordená-los a executar e destruir todos os marinheiros da ilha. Uma ordem absurda. Nos mangás anteriores ficou estabelecido que quem controla os pacifistas tem o controle do incidente Egghead, tem o controle da ilha, porque é um nível de poder muito diferenciado, considerando serafins neutralizados, entre outros. Então, eles são os superiores comparados ao contingente da marinha normal, né? Teria que os vice-almirantes, um a um, tentarem entrar num combate intenso e tal, e mesmo assim a gente não sabe se daria, considerando o quão bem protegida a ilha é. Mas aí no momento que Atlas dá essa ordem, e a gente foca no Sanji Garcia Saturno, você já sabe, com a ordem hierárquica do Gorosei acima do Vegapunk e dos Estelas, ele tem o poder de autoridade para sobrescrever essa ordem. Então, controlar os pacifistas para si. Essa é a opção básica e provavelmente é o que vai acontecer. Mas existem outros objetivos ainda maiores que Jay Garcia pode ter entrando nessa luta, já que ele provavelmente é um usuário de uma fruta poderosa, e eu vou comentar agora essas possibilidades. Mas a grande pergunta que fica para as próximas semanas é: o que a influência de Jay Garcia Saturno, o Gorosei, vai causar nesses embates? Eu levantei aqui algumas hipóteses para o que pode acontecer em sequência. Talvez pelo Sanji estar um pouco mais apagado nessa parte do combate nesse momento, né? Com o Rob Lute enfrentando o Zoro e o Luffy enfrentando o Kizaru, talvez ele bata de frente com o Sanjay Garcia para proteger o próprio Vegapunk, já que eles estão ali juntos. Só que tem outra questão. O Sanji tem uma linhagem real, uma linhagem da Germa. Será que existe alguma chance disso mudar o curso de ação do Jay Garcia? Será que ele evitaria de matar o Sanji por ser um nobre? Ou será que isso não teria absolutamente nada a ver? Afinal, ele já é um pirata perigosíssimo e a recompensa dele não é mais only alive, é dead or alive. Acho que nesse caso não teria sentido, mas faria sentido o Sanji ter um combate. Afinal, a gente sabe, o Jay Garcia Saturno, como a gente viu no capítulo lá do Reverie, tem uma transformação que provavelmente é de uma zona mitológica poderosíssima e ele deve ser muito bom de porrada, até porque a idade avançada dele é fake news. Por tudo que a gente sabe, o Sanjay Garcia Saturno sofreu a cirurgia perene, que é uma habilidade inata da Opp no Mi, e ele é imortal. Então essa aparência dele mais idosa não deve ter nenhum tipo de consequência para a sua proeza de combate. Diferente do Rayleigh, que claramente já estava mais velho, com fôlego mais curto, ali quando ele teve que lutar com Kizaru e ganhar tempo suficiente para os Chapéus de Palha escaparem em Sabaody. E como ele é um ministro da ciência e tecnologia, talvez ele tome uma atitude mais sagaz, mais racional. Eu enxergo 3 opções como as melhores no momento para o Jay Garcia. Talvez tentar capturar a Robin diretamente, seria um jackpot, né, um bingo absurdo para o Gorosei, ou talvez pesar algum embate que já está ocorrendo. Ou seja, 2v1 Kizaru e Gorosei versus Luffy seria um bom momento de ganhar vantagem, ou 2v1 Rob Lute e Gorosei versus Zoro, neutralizando o Zoro, que é a segunda maior força de combate que o Chapéu de Palha tem em mãos. Então, existem várias ações muito interessantes para o Gorosei tomar. Ele pode estar simplesmente no navio dele relaxado e só levantou e o Oda deu uma beitada na gente. Mas eu acho que essa altura ele tem que tomar a frente, porque senão os Chapéus de Palha vão escapar com o Coup de Burst e com o Luffy tancando o Kizaru, que pra mim até esse momento ele já mostrou ser capaz de fazer. No mínimo para fazer como o Rayleigh fez e deixar o Chapéu de Palha escapar. Só que, ó, muito mais intensidade e muito mais seriedade, porque eu duvido que o Kizaru estivesse dando tudo de si naquele momento em Sabaody 2 anos antes. Então é isso, galera. É break. Semana que vem não tem capítulo, então se puder, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Vídeo todo dia, live também rolando toda semana aí. Vamos ficar esperto, vamos ficar junto. E é isso, galera. Valeu! Pode palha secreto. Na moral, comendo uma bananinha, banana é uma boa fruta, né? Uma fruta lendária. A fruta que já vem com uma camada de proteção em cima da fruta pra você comer e jogar fora depois, né?
É um design muito especial. Pô, papo reto. Assim, manga, por exemplo. Cara, não dá pra tu pegar a manga e abrir a casquinha easy e comer. Tu tem que precisar de uma faquinha, tu vai se cagar todo e tal. Banana, cara. Banana, tu pode estar jogando, correndo uma maratona, pum, te dá uma banana na mão, banana, banana, você Donkey Kong, banana, banana, e aí, pum, fica felizão. Pô, abacaxi é prático? Não é, delícia, pô, amo abacaxi. Pô, melão, tu vai pegar um... Pô, melão é pesado pra cacete, tá ligado? Melancia é a mesma coisa, por mais que você possa fazer fatias ali deliciosas de melancia, também não tem essa. Tangerina já é mais prática, hein? Já dá pra um gominha, gominha, comeu, gominha. Gosto de tangerina. Mas é isso, né? Banana eu acho que é a fruta que realmente tem um design diferenciado pra nós primatas. Não vou nem falar só seres humanos, nós primatas no geral. Salve pros meus amigos mamacos, amo os mamacos. Tem um Instagram do Mamaco Arame e tudo. Enfim, esse é o Pode Parecer Secreto, falando de frutas. É isso, um beijo de queijo, galera. Valeu.